Nós temos algum Reels no Instagram com mais de 15 mil visualizações, sim ou não? Sim. Com 100? Não, né? Nós temos Reels no Instagram, passa de 16 mil, hoje está batendo 17 mil. Tem outros, essa semana, 14 mil. Então nós temos visto Deus fazer coisa arada. É importantíssimo você entrar lá e seguir a gente, tá bom? Importantíssimo você entrar lá e nos seguir. Imagem e semelhança. E não é algo difícil de se perceber quando nós vamos falar disso. Que imagem é o que você reflete para os outros. É a forma como você se vê. De fato, você não consegue mudar aquilo que você vê no espelho. Eu achei impressionante, eu pedi para a equipe de mídia, eu falei, olha, quando vocês forem criar uma arte, coloque Jesus sendo refletido através de nós. O que nós vemos quando nós olhamos no espelho não é nada mais, nada menos do que Cristo refletido através de nós. A imagem que você transmite para os outros é exatamente aquilo que você reflete, aquilo que você é. Pastor, mas de alguma forma eu já fui tido ou taxado como alguém metido, ou uma pessoa indesejada, e depois que me conheceram, mudaram de opinião. Isso é comum. Isso é comum. Mudar de opinião é algo comum. Porém, aquilo que você é de fato vai prevalecer. Você não precisa se preocupar. Uma das coisas que você vai entender também é que a semelhança, nada mais é do que as suas principais características comparada a outros. Quando ambos possuem algo em comum, então você pode ter imagem, mas você não pode ter semelhança. Pode. Você pode ser a imagem de Deus, mas você nem sempre quer dizer que seja semelhante a Ele. O que isso quer dizer? Eu preciso que você entenda isso com toda clareza, de verdade. Que o que eu e você precisamos entender é o que Deus quis conosco desde o início. É o que você e eu precisamos entender. O que Deus quis conosco desde o início? Se você conseguir compreender isso, cara, você vai além de todos os limites que já colocaram em você. O que Deus quis comigo desde o início? O livro de Gênesis, ele vai revelar para mim e para você o que Deus quis conosco desde o início. Qual era a intenção de Deus conosco desde o início? E aí você vai pegar uma coisa que eu disse para você lá atrás, e agora você vai caminhar comigo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, e você vai aprender algo que é chocante. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele faz o seguinte. Olha lá. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: sobre todos os pequenos animais que se movem entre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem os criou. Versículo 28. Deus os abençoou. A primeira coisa que Deus fez depois de criar o homem e a mulher foi dizer o quê? Deus abençoou. Foi a primeira coisa que Deus fez, foi Deus os abençoou. Então a primeira característica, quando você remete ao início, o que Deus desejava conosco desde o início era nos abençoar. E abençoar não é apenas nos tornar prósperos, ricos, não, isso não é só uma bênção. Abençoar se chama estar presente. Abençoar, a bênção para quem precisa de para quem está enfermo é a cura. Então isso é uma bênção desde o início, Deus quis isso. A bênção para quem está apertado financeiramente é uma porta aberta, um milagre financeiro. Deus sempre quis isso. Quando nós somos refletidos, quando nós andamos, quando nós nos movemos, quando nós falamos, quando nós agimos, nós refletimos a imagem do nosso Criador. Nós refletimos a
está vendo o Pai. Quem me ouve está ouvindo o Pai. Quem anda comigo está andando com o Pai. Jesus, o segundo Adão, vem e revela a mesma coisa da primeira geração, a geração do Éden. Jesus vem e diz: tudo que Deus queria era que nós fôssemos parecidos com Ele. Parecidos com Ele, a sua imagem conforme a sua semelhança. E uma das coisas impressionantes, no versículo de número 10, vai dizer para mim e para você assim: olha, você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quando você começa a andar no versículo 11, então ele diz: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O que ele está dizendo isso para mim e para você? Ele está falando para mim e para você algo muito simples. Cara, você reflete o Pai quando você faz algo semelhante àquilo que o Pai deseja. Você reflete a quem é, se você de fato é filho de Deus, se você de fato é imagem e semelhança de Deus, quando as suas atitudes, as suas palavras, elas remetem a lembrar de Deus. É o mínimo que você vai conseguir desenvolver. Tópico 1, e eu quero que você entenda isso com toda tranquilidade no meu e no seu coração. Tópico 1, vamos juntos. Você vai começar a ser semelhantes no agir. Vamos entrar durante o mês, imagem e semelhança, e você vai começar a olhar e dizer: será que eu sou pelo menos semelhante a Jesus no meu modo de agir? E você vai encontrar algo impressionante. Agir como Jesus, ser um reflexo do Pai na terra, não é algo que nós crescemos prontos. Ninguém nasce manso e humilde de coração. Ninguém nasce paciente, benigno, bondoso. Ninguém. Embora Rousseau vai dizer isso. Mas não nasce. Nós nascemos como uma matéria pura, uma matéria-prima. E dali vai começando a origem de outras coisas. E uma das sacadas é entender que se a forma de agir, a minha forma de agir, está sempre, ou pelo menos parecendo com a de Jesus. Quando você começa a entender isso, nós não nascemos prontos, nós precisamos aprender. Dificilmente você vai conseguir perder as suas próprias guerras. Porque é comum você ouvir alguém dizer assim: eu não sou paciente, eu não sou calmo, eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ninguém é. É por isso que nós aprendemos. Isso não sou eu que estou te dizendo. Jesus vai dizer para mim e para você, no livro de Mateus, capítulo de número 11, e é preciso que você compreenda isso com todo amor e carinho. No livro de Mateus, capítulo de número 11, o versículo de número 28, uma coisa sacada assim que é de mestre. Olha quem que Jesus convida para estar com ele. Vamos juntos? Diz assim a palavra: venham a mim, todos os que estão... Mais uma vez, venham a mim, todos os que estão cansados. A primeira coisa que Jesus diz: venha a mim, mas ele diz: quem é para vir a mim? Aí ele vai te dizer: os que estão cansados e sobrecarregados. Ouça o que eu vou te dizer e presta muita atenção. A lei da sobrevivência, a lei da selva, meu irmão, a lei da realidade, a lei humana, nos sobrecarrega. E ela gera em nós exaustão. E ela nos cansa. Porque estamos o tempo todo inteiro, o tempo inteiro em combate. O tempo inteiro você está lutando. Você levanta cedo, vai trabalhar. Você precisa se esforçar ao máximo para produzir um resultado. Você o tempo inteiro está empenhado em algo. Você está envolvido com algo. Nós disputamos uns com os outros para ver quem é o melhor,
para ver quem é o mais bonito, quem se arruma melhor, quem tem um corpo melhor, quem tem a qualidade melhor. Nós estamos sempre em guerra. Isso nos cansa, isso nos sobrecarrega. Sem contar as vezes que estamos em guerra em casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os pais. Estamos em tempos, o tempo inteiro nós estamos lutando. Você já viu que para algumas pessoas é difícil deitar e dormir? Porque o cérebro, até o seu cérebro descansar, até ele desligar, cara, demora. Tem gente que ainda sonha com o dia que teve. Existe uma coisa que você precisa compreender. Por isso Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu te explicar isso no nome de Jesus. O que é estar cansado? Estar cansado significa, é uma reação natural de quem perdeu as forças. É uma reação natural de quem perdeu as forças, de quem está esgotado. Alguém que lutou e se cansou. Alguém que brigou e não quis brigar mais. Ele vai olhar para mim, para você e dizer assim: e também tem um sobrecarregado. O que ele significa? É a reação de quem está carregando um peso além do que pode suportar. É quando você já está passando dos limites do suportável. Cansados e sobrecarregados. Ele diz: somente os cansados não, os sobrecarregados também. Então Jesus vem a nós e propõe um descanso. Quando você olha e observa assim: Jesus vai trazer descanso para a minha alma, Ele vai trazer alívio para o meu coração. Você já imagina que Ele vai te dar 10 dias de praia, você vai para Cancún e vai descansar. Não é isso? Logo você pensa numa rede, sombra, água fresca, água de coco, mergulhando no rio de Correntina, no estado da Bahia. É o mínimo que você pensa. Cara, se é descanso, isso é descanso. Isso foi o que você aprendeu. Só que Jesus, Ele tem um negócio. Nós só encontramos alívio e descanso das nossas guerras quando aprendemos as lições que Jesus quer nos ensinar. E olha a lição que Jesus nos ensina no versículo de número 29. Olha a lição básica que Ele nos ensina no versículo de número 29. Vamos ler juntos? Bem alto, todos juntos. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, e vocês encontrarão. O Senhor, Ele diz: você só vai descansar quando você aprender a ser manso e humilde. Poxa, eu achei que hoje Deus ia me abençoar com a viagem para Londres, Paris, eu queria ver a neve, tanto calor. Não, cara, Jesus olha para mim, para você e diz: você só encontrará descanso quando você aprender as lições básicas, mansidão e humildade. Mansidão e humildade. A palavra que mais me chama a atenção, e é aquela que eu disse para você desde o início, a palavra que mais me chama a atenção nesse versículo é aprendizado. Aprendei de mim, aprendam comigo, aprendam andando comigo. Aprender. A palavra que mais chama a atenção é aprendizado. É quando Jesus disse: aprendam comigo, aprendam de mim, fazem o que eu faço, e aí sim vocês encontrarão descanso. Aprender a ser manso, quando você pega no sentido pejorativo, é aquela pessoa folgada. Mas não, Jesus não está falando daquela pessoa folgada. Jesus está olhando para mim e para você dizendo assim: cara, o manso é uma característica de quem decidiu ser calmo. Quem decidiu pensar antes de falar. Quem decidiu pensar antes de agir. Essa é a característica de quem decidiu ser manso, de quem decidiu ser amável, que entendeu que para ser firme não precisa ser violento.
Jesus diz: você só vai encontrar descanso quando você começar a entrar nessa calmaria que primeiro começa dentro de você, para depois ela externar, cara. Só assim. Só dessa forma. Aí ele diz: aprendam a ser humildes. Mais uma vez ele vai te dizendo: você não é, mas andando comigo você vai aprender a ser. Olha, você não é manso, mas andando comigo você se torna. Porque é isso que vai trazer descanso para você. Já viu aquelas pessoas que elas ouvem um desaforo na rua e elas vão para casa, e quando elas chegam em casa elas começam a ficar remoendo aquilo. Eu vou voltar lá e vou agora. Deus olha Jesus e fala assim: só foi um teste, no primeiro você nem conseguiu passar. A pessoa passa por você, mostra o dedo mindinho, e você logo esboça aquela reação de crente: vai com Deus. Não, já dá um canta-pneu no carro, já vira ali. Se tiver naqueles monarcão mais louco, aí que fica doido mesmo, cara. E sai louco da parada. Tá me tirando, mano. E bem que o cara podia falar mesmo: tô tirando sua paz, tirando sua alegria, tirando seu sossego, tirando seu crescimento, tirando sua autoridade, tirando sua maturidade. É isso que eu estou tirando. Você não percebeu ainda? Aí Jesus vem e diz: aprendam a ser humildes. Poxa, que característica representa alguém que é humilde? E isso mexeu muito comigo, irmãos. Ouça e anote isso, isso mexeu muito comigo de verdade. A palavra humilde tem origem no grego, e essa palavra se chama humus, H-U-M-U-S, humus, que significa terra. Você entenda? É isso que eu quero que você entenda. Deixa eu te dizer com toda certeza: você aprendeu com alguém a ser assim. Você aprendeu com alguém a ser violento. Você aprendeu com alguém a ser bravo. Você aprendeu com alguém. Existe um ditado que eu não suporto, que pais dizem para os filhos: se você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você vai apanhar também. Não seria muito mais inteligente dizer para ele assim: o sábio evita brigas, mas o tolo apalpa todas elas? Não seria mais sábio olhar para o filho e dizer assim: meu filho, em vez de você gastar tempo na rua brigando, vamos estudar juntos, vem cá. Nós não precisamos ensinar as pessoas a serem mais fortes. Nós precisamos ensinar as pessoas a chegarem no lugar onde Deus quer que elas cheguem. E você só vai chegar no seu máximo quando a sua mente e o seu coração estiver totalmente em paz para dar aquilo que você precisa dar, para viver aquilo que você deseja viver de fato. Uma das coisas que você vai guardar hoje é exatamente isso. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia revela o quanto Jesus parecia com o Pai e o quanto a nossa paz foi roubada por não entendermos esses ensinamentos. Ouça o que eu vou te dizer. Existem alguns ensinamentos, nós vamos ler juntos na Bíblia, que eu queria que você lesse comigo, mas não apenas lesse. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse o seu coração, para ver se de fato há alguma imagem e semelhança em você. Amém? Repete comigo: eu vou me esforçar para não disfarçar hoje. Eu vou permitir que o Espírito Santo me envolva por completo. Vamos ler juntos essa palavra. Eu quero que você leia comigo, com todo carinho. Pega a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 6, e o versículo de número 27. Você vai ler e eu quero que você guarde isso no seu coração. Capítulo 6, o versículo de número 27. Vamos juntos? Jesus nos diz, 27. Vamos lá, bem alto, bem forte, 1, 2, 3 e... Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam. Quem está fazendo isso, fala amém.
Pastor, comigo é assim. Comeu, não leu, o pau comeu. Como é? Como é que é o negócio? Sei lá. Uma vez eu tive uma experiência que mexeu muito comigo. Estava num ambiente... Ajuda lá, por favor. Estava num ambiente de trabalho. E alguém se aproximou de mim e falou assim: aquele fulano ali não gosta de você. Ele falou isso ao seu respeito. E eu, imaturo na época, já cheguei nele e falei assim: rapaz, você falando mal de mim, rapaz, o que foi? E o cara todo educado, muito sábio, muito inteligente, eu muito imaturo na época, ele disse: bom, muito prazer, meu nome é fulano de tal, é uma satisfação muito grande te conhecer. Não sabia que você trabalhava comigo na mesma repartição, mas gostaria de ser seu amigo. Eu falei: é porque eu ouvi. Não, você ouviu errado, desculpa se foi essa a impressão que te deu. Simples. Versículo de número 28. Abençoa os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Você quer paz? Você quer ter descanso? Você quer ter alívio? Essa é a atitude que você deve ter com aqueles que te maltratam. Essa é a atitude que você deve ter com aqueles que te amaldiçoam. Ah, pastor, só isso? Não. Aí ele vem no versículo 29 e fala algo importante para mim e para você. Todos juntos, 1, 2, 3 e... se alguém lhe bater, ofereça também a outro. Se alguém lhe tirar a roupa, ele está dizendo: leva tudo. Se alguém falar para você assim: me dá a calça, diz: não, leva a camisa também. O que você aprende com isso? Que quem muito se defende está cansado. Quem muito se empenha em lutar está cansado. Ele vai olhar no versículo de número 30 e dizer assim: olha, dê a todos o que pedir para você. E se alguém tirar de você o que te pertence, não exija que te devolva. Isso vai te trazer paz. Isso vai trazer alívio. Versículo de número 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Isso vai te trazer alívio. Isso vai te trazer descanso. 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que amam vocês? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Versículo 33. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que até os ímpios, pecadores, fazem assim? Versículo de número 34. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Alguns cobrando juros. 35. Amém, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Aí ele diz: então, o que ele diz? Então, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. - 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. 37. Não julguem a vocês, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão. Perdoem. Quantos precisam do perdão de Deus? Ele está dizendo: não julgue,
não condene, perdoe. Sabe aquela pessoa que te emprestou dinheiro e está tirando sua paz? Entrega na mão de Deus e fala: cara, tá bom, o dia que eu vou para frente. Você está gastando energia demais lutando por isso aqui. Está brigando demais, lutando por causa disso aqui. E aí o Senhor ele vai olhar para mim e para você e dizer outras coisas. Versículo de número 38, e aqui é onde eu quero que você entenda com muito amor e carinho. O que ele diz? Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem. Aí vamos ler de novo. Ele diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Dê. Se alguém precisa do seu perdão para ser feliz, dê. Se alguém precisa que você perdoe aquela dívida dele, perdoa. Se alguém precisa que você se humilhe, se humilha. Deus não exalta quem é exaltado, Deus só exalta quem está sendo humilhado. Deem, liberem, deixa ir. É isso que vai trazer alívio e descanso para as nossas almas. Hoje o Senhor ele olha para mim e para você e vai começar a falar para coisas bem simples. Cara, acalma, 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 baixa a bola, fica calmo, para de ficar lutando essas guerras, elas não são suas. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Quem era Jesus antes de vir para a terra? Deus. Estava à destra de Deus Pai. Do lado direito do trono de Deus estava Jesus. Ele estava no céu, glorificado e exaltado. Glorificado e exaltado. Pira isso. Agora olha o que Jesus diz por meio do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 15, versículo de número 5. Olha o que Jesus diz. Vamos juntos? Todos juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Jesus estava dizendo? Em Gênesis, Deus criou Adão conforme a sua imagem e a sua semelhança, para que Adão se tornasse parecido com Deus. Jesus veio no Novo Testamento e disse: quem vê a mim, também vê o Pai. O que Jesus espera de mim e de você? É que quando as pessoas olharem para mim e para você, elas vejam o próprio Cristo. É essa atitude que vocês precisam ter. Só que para isso você precisa descer, se humilhar e reconhecer que não há mais espaço em você para viver lutando tanta guerra. Você não consegue mais ter paz porque você luta demais. É pancada demais, é guerra demais. E aí Filipenses vai, na tradução, a mensagem, ele vai dizer uma coisa para mim, que é muito importante. E o nosso referencial é Cristo. Aquele que disse: se alguém te ferir, ofereça o outro lado. Se alguém te maltratar, abençoe. Se alguém dizer alguma coisa contra você, ignora, segue em frente. Porém, exerça misericórdia, porque quando essas pessoas precisarem de você, é a misericórdia que vocês têm que levarão elas a conhecerem a Jesus. Lembra agora quem Jesus era antes de vir à terra? Deus. Estava à destra do Pai, estava no céu. Olha que coisa louca. Isso eu queria que você lesse comigo, em voz alta, com todo amor e carinho. Filipenses capítulo de número 2. Vai dizer assim para mim e para você. Então vamos, 1, 2, 3 e... Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se está numa comunidade, algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor,
concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para entender e estender a mão e ajudar. Cara, isso é louco. Lê de novo. Mais uma vez, lê de novo. 1, 2, 3 e... Se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de... Não joguem, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, porque o interesse próprio de lado, ponham o interesse próprio de lado, ajudem os outros em sua jornada, não fiquem em tirar vantagem, esqueça-se de vocês o suficiente para estender a mão e... Isso faz com que você seja visto como imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aí ele vai te dizer isso, lá no versículo de número 5. E aí eu quero que você leia comigo com todo amor e carinho, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum, quando sua hora chegou, ele deixou de lado seu privilégio, os privilégios da divindade, e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu, foi que hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. A crucificação, próximo, esse eu quero que você leia bem alto. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima, além de todos, para que todos os seres criados, até aqueles que há muitos mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio de louvor que Ele é o Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Ele diz: quando você se humilha, Deus exalta. Quando você desce, Deus te coloca no alto. Se você espera viver de fato esse perfil, e se há dentro de você um desejo de ser a imagem e semelhança de Jesus, a primeira coisa que eu te aconselho é: abra mão dos seus direitos, abra mão das suas vantagens, e comece a se importar um pouco com aqueles que não têm nada para te oferecer, e aqueles que um dia te humilharam, te feriram, te machucaram, te maltrataram. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: perdoa e deixa eles irem. Vamos ficar de pé. Eu tenho algo para te falar. Quem aqui já precisou de alguém? Quem aqui já precisou de alguém? E quem foi ajudado no dia que precisou? Foi importante para você aquele dia, sim ou não?
Alguém já passou por crise ao ponto de ter fome? Aqui, alguém já passou por crise ao ponto de ter fome? Alguém? Levanta a mão, só para me saber. Como que você ficou quando você recebeu ajuda? Alguém aqui já fez alguma coisa errada, irmão? Só levanta as duas mãos se você já fez. Só as duas, não precisa pular, só as duas. Você precisou de alguém ter misericórdia de você para que você não pagasse um preço maior? Sim ou não? Sim, irmãos. O nome disso é misericórdia. Alguém que olhou para você e disse: eu vou aliviar e vou dividir o peso com você. Quando você respondeu essas perguntas, você percebeu que todos nós estamos no mesmo nível de igualdade? Que nenhum de nós é melhor do que o outro? Que nenhum de nós estamos numa condição de superior ao outro? Porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos da ajuda do Pai, nós precisamos disso. Porém, a paz que você tanto precisa, o alívio que você tanto precisa para acalmar as suas guerras, não vem de uma viagem para o mar, vem de uma viagem para o céu. E é quando você abre mão de ser você mesmo, para ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu quero te desafiar hoje, do fundo do meu coração, que durante esse mês você venha abrir mão de muita coisa, que você venha entender que de fato o Senhor não te chamou para outra coisa a não ser parecido com Ele. E eu queria que você entendesse isso com todo amor do meu coração. Porque os humilhados serão... Não te ouvi. Porque os humilhados serão... Mais uma vez, porque os humilhados serão... Ainda não consegui te ouvir. Os humilhados serão... E os exaltados serão... Não, irmãos, não vai acontecer nada. Os exaltados vão ter que aprender a serem o quê? Mansos e humildes de coração. Todo o meu coração, toda a minha alma, eu quero falar com você algo bem simples mesmo. Sua mente, de vez em quando, ela dá curto-circuito, não dá? Sim ou não? Irmão, vamos confessar. Dá ou não dá? Dá. O diabo, de vez em quando, não vem te lembrando do seu passado? Não vem? E você fica irado, não fica? Fala a verdade. A gente fica, irmão, você quer sair logo. Se aquela pessoa tivesse falado isso comigo hoje, eu ia quebrar ela no pau. Você sabe por que o diabo está falando isso para você? Porque ele quer roubar aquilo que ele não tem. Ele quer roubar a sua paz. O diabo não vive em paz, então a paz dele é tirar a paz dos outros. Então tá, deixa eu te falar. O degrau que antecede a exaltação é o quê? É a humildade? É a mansidão. Pronto. Como que você vai ser manso e humilde a partir de hoje? Simples. Se as pessoas queriam que você fosse o valentão da rua, diz para elas: não sou mais eu. Essa guerra não é mais. Desculpa. Se as pessoas gostam de te usar para falar desaforo para os outros, fala: não é mais isso. Se as pessoas querem te ver por baixo, preocupa não. O Senhor vai te colocar num alto lugar. Mas primeiro você tem que deixar essa humilhação passar. E é aqui onde eu quero orar com você. Quem está se sentindo muito humilhado nesses dias? Quem foi muito humilhado nesses dias? Quem ouviu palavras que não gostaria de ouvir? Quem foi maltratado nesses dias? Ouviu palavras do pai, palavras da mãe, ouviu palavras dos amigos, palavras de um monte de gente. Hoje eu queria que você se aproximasse do Senhor, perdoasse essas pessoas, que você aprendesse a viver uma vida de humildade de fato, que você aprendesse a viver uma vida de total humildade, de verdade diante do Senhor.
Não uma falsa humildade, mas uma humildade real, uma mansidão real. Sabe, um momento de calmaria que de fato você olha para os outros e no meio da tempestade as pessoas, pelo simples fato de você chegar, elas acalmam. A humildade que te faz reconhecer que a palavra humilde vem de humus, que se refere à terra, e a palavra terra, o mesmo humus, é usado para a humanidade, o homem, e você reconhecer que você é pó. E que não é se exaltando que você vai conseguir ter paz e alívio, mas é se humilhando que você vai encontrar o descanso que você tanto precisa. Amém? Feche os teus olhos, fica a sós com Deus. Eu não sei o que você precisa falar com Ele, eu não sei o que você precisa dizer para Ele. Mas talvez você precisa reconhecer que hoje você precisa se humilhar diante das pessoas, que hoje você precisa se humilhar também diante de Deus. E reconhecer isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida.